Good morning. I would like to thank the invitation to be moderating this session. I come from DG for Studies, Planning and Evaluation in the Ministry of Education, Science and Innovation, and we are one of the beneficiaries of this TSI, so it's a great pleasure. JEP has been very recently created, just in October, and we are giving the very first steps towards helping MESI giving with evidence-based, with evidence, so that he can decide on policies. And for me, in particular, personally, it's a pleasure to be part of this TSI and to be part of this event today, because I worked for JRC for almost 6 years, so it has also this component of starting now the work together with the JRC. So this session, as has been mentioned, has a more international perspective, and it's very appropriate, since comparative analysis is one of the important parts of evidence-based policy making. So we have here today with us Leana, I forgot the second part of the name. Let's see. Leana Colgan from the JRC, from the CSG Reform, which is the entity in the task force in the European in EU that deals with these TSI instruments. And to show our resilience to this last-minute change in the agenda, we also invited Mar Almeida to join us today. She will be the country officer of this TSI for Portugal, and before she was the country officer for Lithuania in the first round of this TSI, so she will always also talk a little bit about lessons learned from that. We are short of time, and we would not like to enter too much on the next section, because we have policymakers, which of course are the ones that we want to hear from, and the ones that we work to in these evidence-based policy-making exercises. So I will just start immediately going to Leana Colgan and asking how this TSI is being deployed to support evidence-based policy making in the ecosystems in the member states, and why in particular this one targets more in specific digital and green transitions, which seems to be one of the defining policy challenges in the EU. So thank you so much, and thank you to everyone who has spoken already. It's really been a fantastic morning. And I think some of you may have been with us back in Brussels when we opened this multi-country project. And at the time, our director Judith spoke about, with EIPM, we're not trying to build perfect systems. We're trying to build capacity. We're trying to change the way we work to improve the lives of citizens, to ensure these long transitions, these green and digital transitions that bring a lot of unknowns, are managed in the most cohesive way with what we know at any given time. During the week at a Science for Communication event, I heard that tomorrow was already here. So I think we need to remember the context we're working in. So I suppose the technical support instrument, as some of you may know, it's a demand-driven tool. So the reforms that member states seek out are personal to member states, but they're very much shared across multiple member states. And I think there's been great benefits in multi-country projects such as EIPM in the first instance. So the TSI is providing member states with tailored expertise and knowledge as they set their own agenda in reform processes, which I suppose is really essential to ensure we bring about a degree of lasting change. I think reform is becoming a complex word, though, because there is an element of reform fatigue, I think, creeping in. It feels we're on quite a long reform journey with, I think we're starting to understand there isn't necessarily endpoints, but there's constant evolutions, and we're working in a business as unusual way rather than business as usual. So I think
what happened in the first project, and Mara will speak to it, is many of the learnings that happened there will shape what happens next, and very much indeed in this project. But what was very clear was the need for an ecosystem approach, and I think we've already heard that Portugal is quite a strong ecosystem, very similar to Ireland, where I come from, who are also in this project. So while the ecosystem is there, we're maybe not so used to working together or sharing with each other, and we see there's a need to change. I suppose from the EU level, a lot of what's happening in local member state level is coming from the EU, so we do need to work on that two-way dialogue, and we need to look at who carries weight and influence when we're navigating these twin transitions with citizens. So I think what will be quite unique in the second iteration of the project is developing the science for policy subsystems in these specific policy areas related to the green and digital transitions. We've already heard that systems don't self-organize, so I think our colleagues in the JRC are quite specialized in helping those systems organize together and build lasting structures. As we do this, I think we need to consider, building citizens' resilience. Citizens in very, very uncertain times are looking for a degree of certainty that my head of unit, Kjartan, has said EIPM can bring, but I suppose we need to change our narratives to acknowledge where we don't have all the answers, and science isn't about giving a definite truth. It's about bringing forth the most credible and transparent evidence, giving weighting, but speaking in a language that citizens can relate to and understand. And then we need to see examples like in Portugal we heard of being really decisive on mobile phone use, and I think that is really excellent to hear. In Ireland we have a sense of wait, watch what everyone does. Sometimes it works to our benefit, other times not so much from a citizen perspective. So I think really at this end stage we need to look at the balance between science and research, what it's showing us, but then actually the practical side of implementation. And this is something EIPM can really help us with. So in conclusion, I think just to finally speak to trust, it can be eroded when we are, for example, having these broad policy objectives of the green transition, but then we make too many assumptions that citizens know what this will look like, that they know it's an evolving process, that they know we can't always put deadlines and targets on. But if, for example, I was speaking to a taxi man in Malta and he said, everybody was told to give up their cars and to get electric vehicles. They did, and the infrastructure wasn't there, and you need to think about that burden you're placing on citizens, because that is where you will lose people. So making sure that we have our priorities and timelines as aligned as we can with what we know at any given time. Thank you. Thank you very much, Liana. And now I would pass the floor to Mara so that she can share a little bit with us the lessons learned from the previous TSI that was already implemented in other countries with the topic of evidence-informed policy making as well. Mara, if you could share with us from that project, what are common challenges that were identified, and what are main lessons that we already can get from that that could be potentially relevant for the Portuguese context? Thank you. So I was the country officer of Lithuania. The project was also of 2 years. I think similar to the other countries also involved on the first edition of the project, the actors are there, the processes are there, the institutions are there. The main challenge in Lithuania was very much the fragmentation of the system. So basically people were not communicating with each other. A lot of the times there was duplication of work, meaning that different institutions were working on the same challenge. They had implemented a science advisor network where basically there was one advisor per minister, and because they wanted to increase
more communication between the different ministries, but also that advisor would make the bridge between the policy making and the scientific community. So that was the goal of that network. I think from the beginning, I remember the first meeting in Vilnius, and there was a lot of discussion about terminology, about what was evidence-informed policy making, what was the difference from science for policy. And then on the final event, again in Vilnius, you could see that there was quite a lot of interest now on how best to bring the actors together. I also think due to the geopolitical situation and also the war on Ukraine and the fact that Lithuania has very difficult neighbors, let's put it like that, it was very key for them to really have the best evidence possible due to many questions in terms of defense, but also in terms of migration that they were having from Belarusia. So they really understand that, you know, having the best evidence as fast as possible was very important, and they needed to use also the networks and the resources they had, and that they, you know, there wasn't, because a lot of their budget was then being moved to defense. How could they make use of what they had as best as possible? So I think no country from the first edition has a perfect ecosystem. For instance, I would say that the Netherlands is probably the most complex and most evolved ecosystem in terms of evidence-informed policy making, and they had also quite a lot of challenges. So I think there is a gradient in terms of the countries where they are on the ecosystem. So I think it's great that Portugal is now on the second edition. I think more than ever, the use of evidence is important for us to have citizens that trust democratic institutions. And clearly what the surveys are showing is that there is a continuous decrease and declining of trust by citizens on democratic institutions. So I think showing to citizens that institutions are using the best evidences possible to make decisions, taking in consideration their needs and concerns, it's important, and I think evidence-informed policy making can support and contribute for that. Thank you very much, and we will not prolong the panel. It was already great to hear the perspective from SG Reform and also the perspective from the previous. Mara mentioned about terminology, that even that is challenging, but in Portugal, indeed, PlanUp is already through his 5 years of life is already helping a lot in terms of documents that help everyone speak the same language, and we are already progressing a little bit on that. But of course, we hope that the TSI will help us to implement or to live, let's say, or to help build this lasting culture of evidence-based policy making and a solid infrastructure in terms of institutions to make it happen, and so that everybody, and in particular the citizens, are benefited. Thank you very much. Seguimos agora para o último painel temático da manhã, moderado por Miguel Poiás Maduro, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. A sessão conta com as intervenções de Alexandre Homem Cristo, Secretário de Estado Adjunto da Educação, e de Paulo Magro da Luz, Secretário de Estado para a Simplificação, que nos irão apresentar a visão estratégica do Governo português para a colaboração entre a administração pública, o sistema científico e a sociedade civil. Penso que sim, estamos só a ver se o Secretário de Estado que está aí chega imediatamente, senão começamos os dois a conversa. Talvez possamos começar até por uma introdução, se quiser fazer, de como é que o Ministério da Reforma do Estado e a sua Secretaria de Estado em particular vê este tema. Podemos começar por uma questão muito genérica como essa, enquanto esperamos que venha o Secretário de Estado. Sim,
Muito obrigado, Miguel. Enfim, eu estou aqui com muito prazer. Aqui eu fiz o início no lugar do Sr. Ministro e agora estou aqui com o meu chapéu de Secretário de Estado para a Simplificação, embora vá tocar alguns temas que são transversais ao Ministério e, na realidade, ao que o Governo está a fazer. Vamos ver, este tema está muito próximo de um mote central que nós definimos no 25º Governo, enfim, extrapolando um bocadinho do que já vinha do 24º, mas que é desenvolver uma reforma do Estado que venha recriar um contrato de confiança entre os cidadãos, as empresas e o Estado. Como nós sabemos, durante muito tempo, enfim, fomos, de alguma maneira, o país foi levado para uma situação em que, embora se tenha feito muitas coisas na reforma do Estado no passado, a verdade é que foi havendo um distanciamento e hoje é necessária uma atenção muito grande para recuperar este contrato de confiança entre o Estado e os cidadãos e as empresas. E, portanto, nós basicamente identificamos como princípios a simplificação, a digitalização, a articulação e a responsabilização, o que obviamente se liga com todo este tema da participação, da ligação à sociedade civil e depois ao sistema científico, que aqui o meu colega Secretário de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia pode depois detalhar um pouco mais. Sobre o tema específico das nossas áreas de responsabilidade, eu salientaria só alguns temas, e aqui tem a ver muito com uma primeira área de ação que nós definimos como prioridade e que estamos já a chegar ao fim da fase de implementação até o verão, que tem a ver com vamos ver, o desenvolver de uma série de áreas legislativas que consideramos muito importante para transformar a administração pública. E elas têm a ver com a modificação de como o Estado se relaciona de alguma maneira com o ecossistema das empresas e com a sociedade em geral. Estou a falar de transformações na Lei do Tribunal de Contas que já foram abundantemente discutidas na imprensa. Estou a falar de, por exemplo, da publicação relativamente próxima de um novo Código de Contratação Pública, da adequação do Código de Processamento Administrativo, otimização da Justiça Administrativa e Fiscal. Portanto, há aqui uma base de sustentação que acreditamos ser muito, muito importante, de transformar muitas peças legislativas para criar uma base para uma efetiva reforma que é importante garantir. Depois, o que estamos a fazer também, e aqui aproximando-se um bocadinho deste tema do evidence-based e em decisões mais baseadas em realidades e em indicadores, uma das coisas que do lado da simplificação nós lançámos logo em julho do ano passado foi um processo abrangente de reorganização de primeiro nível dos ministérios, e este processo tem vindo a ocorrer. O Ministério da Educação foi, vou dizer, a cobaia, e uma excelente cobaia, voluntária neste caso, exatamente, foram completamente voluntários para essa transformação. Mais uma vez o Alexandre poderá falar um pouco sobre isso, mas que eu acho que encapsula muito bem aquilo que estas linhas orientadoras que foram aprovadas, e é um programa que no seu primeiro nível está desenhado para ocorrer durante um ano, portanto até este verão, começou no verão passado, e depois tem uma fase de implementação gradual de reestruturação de processos no terreno, que seguirá, dependendo depois das velocidades de cada Ministério. Mas isto para ir ao ponto que neste nível 2, e são casos que o Ministério já está realmente a trabalhar, há realmente uma otimização dos processos de cada organismo, neste caso dos novos organismos, do alvo que queremos implementar, de uma forma muito profissional, apoiada por consultores e criando processos que são completamente baseados em KPIs, que obviamente isso depois vai gerar a informação base para que se possa mais à frente ter um tipo de gestão completamente diferente daquela que acontece hoje na administração pública na maior parte dos casos. Por fim, salientaria talvez como exemplos relevantes para esta questão, do lado da digitalização, estamos a complementar isto com duas iniciativas que são também estruturantes. Uma, está perto de ser terminado um diploma que define a nova estratégia de dados da administração pública. É essencial reestruturar a forma como os dados são trabalhados na administração pública. O meu colega Bernardo Correia, que enfim, estaria aqui hoje neste painel, ele tem uma forma engraçada de dizer isto, que é se ao menos o Estado soubesse aquilo que o Estado sabe. E é isso um bocadinho que temos que conseguir, não é? É que o Estado realmente tem muita informação, mas não está estruturada e não está acessível. Então está a ser, como disse, terminado um diploma de uma nova estratégia de dados da administração pública, que procura exatamente criar aqui uma estruturação
desta abordagem, obviamente mantendo e otimizando o processo oficial que tem a ver com reporting estatístico, mas criando um processo paralelo que tem a ver com informação de gestão aos mais vários níveis e verticais em termos dos ministérios. E em paralelo, aqui no Ministério da Reforma do Estado e sendo liderado pela Secretaria de Estado da Digitalização, estamos a fazer o que chamámos basicamente a plataforma de apoio à gestão do Estado, que é exatamente, tendo em atenção que vamos começar a gerar dados mais estruturados, criar uma plataforma agregada que permitirá, neste caso ao centro do Governo, ter uma visão cada vez mais integrada das várias vertentes que... Posso fazer uma pergunta específica sobre esse tema antes de passar, até porque o exemplo da reforma do Ministério da Educação e Ensino Superior pode ser particularmente interessante. Mas, por exemplo, esses dados que o Estado vai passar a organizar, sistematizar, de forma, esperemos, bem mais útil eficaz, para que o Estado saiba o que o Estado sabe. Eles serão disponíveis, por exemplo, a investigadores, a cientistas. Há uma decisão política sobre isso, porque isso é uma das questões muito interessantes, não é? Porque muitas vezes também acontece o Estado ter muitos dados, mas eles não estão disponíveis, ou não estão disponíveis de forma que seja exportável e, portanto, trabalhável pelos cientistas, para termos mais investigação científica sobre essas questões de política pública. Há alguma opção política já tomada a esse respeito? Vamos ver, o Alexandre poderá complementar depois na ótica mais ligada com a ciência, que é muito relevante e mais diretamente ligada à questão que o Miguel colocou, mas de uma forma estrutural e nesta fase, nós estamos realmente a trabalhar isto na ótica de, num primeiro passo, criar a base mais estruturada para consumo interno do Estado. Agora, o Estado português, e não tem a ver com este Governo, tem tido consistentemente uma política de open government e de plataformas abertas, portanto, eu diria que o passo seguinte será fazer a retroalimentação e permitir que esses dados sejam consumidos, naturalmente. Aliás, na realidade isto é um ciclo que se autoalimenta, não é? Porque vários dos feeds que vamos usar para esta plataforma de apoio à gestão, na realidade vêm de plataformas hoje já disponíveis. Estou a pensar em informação que os operadores de telecomunicações nos dão, estou a pensar em informações que a gestão da rede energética nos dá, enfim, portanto, é um mix de informação interna à administração pública e informação externa já existente. Ok. Alexandre, como é que no âmbito da reforma que está a ter lugar e a ser implementada no Ministério da Educação e do Ensino Superior, esta preocupação com políticas informadas pelas evidências, que implica criar centros de conhecimento, produção de conhecimentos internos dentro das estruturas do Estado, implica ter processos de avaliação institucionalizados, padronizados, produção de informação e organização desses dados, e nós na educação tivemos até um exemplo em que o próprio Ministro veio salientar a dificuldade que era por não ter os dados suficientes para poder fazer sequer uma comunicação adequada sobre o tema. Como é que isso foi tido em conta, quer na nova orgânica, quer nos novos processos de funcionamento do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior, e como é que isso vai ser implementado no futuro, no âmbito dessa reforma? Muito obrigado. Antes de mais, uma desculpa aqui pelo atraso de entrar aqui no painel. Já cá estava, mas estava a fazer uma conversa preliminar com o GRC. O Secretário de Estado teve a fornecer evidência para uma... Eu, antes de ir à parte da reforma, ou melhor, antes de ir ao que está em curso e ao que existe hoje e que vai continuar a ser desenvolvido para um Ministério que, no fundo, será o resultado desta reforma, queria começar pelo ponto de partida. Nós, quando tomamos posse, há quase 2 anos, no governo, no 24º Governo, encontramos um Ministério que não tinha uma cultura estabelecida de orientação pela evidência na tomada de decisão. E isto, eu podia dar-vos inúmeros exemplos, eu vou agarrar apenas num, porque eu acho que é absolutamente simbólico do que estamos aqui a falar. Eu, quando tenho uma primeira, não será a primeira, mas talvez das primeiras reuniões com a equipa que acompanhava a área da aprendizagem, sou confrontado com a decisão sobre um 5º ano de projeto piloto sobre manuais digitais nas escolas. E a pergunta que eu fiz é, mas já há 4, o que é que sabemos sobre isto? E porquê é que precisamos de um 5º? Para depois perceber que, efetivamente, o piloto não era um piloto, era, no fundo, uma implementação que se queria universal por todo o sistema, mas que se queria fazer gradual e para reduzir o risco de alguma coisa correr mal, chamava-se piloto.
que não havia qualquer ambição de medição de impacto, porque havia inquéritos na base que diziam, no fundo, a satisfação dos alunos e dos professores, e um inquérito que nas próprias questões não era neutro e, portanto, também era um bocadinho orientava quase a resposta, e não tínhamos nenhuma evidência sobre o impacto na aprendizagem, que é, o nosso trabalho principal, que é tomar decisões de política pública que contribuam para a aprendizagem dos alunos. E, portanto, o que é que tivemos que tomar como decisão foi, vamos autorizar que esta política pública se mantenha, porque não a vamos interromper sem qualquer evidência, mas também não a vamos prolongar indefinitivamente sem evidência. E, portanto, fizemos uma encomenda que foi fizemos um estudo contrafactual nesse ano, esse ano que decidimos fazer, para termos evidência sobre a aprendizagem, em que anos de escolaridade é que havia impacto e que impacto é que estamos a falar e se ele justifica o investimento e o risco que também está subjacente à utilização dos manuais digitais. E isto é um exemplo de uma cultura de trabalho que não existia no Ministério da Educação e que nós fomos progressivamente introduzindo. Fizemos-lo com o Planap também nos smartphones, na decisão dos smartphones, porque era muito fácil tomar uma decisão, eu diria, quase à boleia do debate público, não é? Que seria dizer, vamos proibir, mas vamos proibir com base em quê? Não é? E, portanto, nós não proibimos, fizemos recomendações e avaliámos o impacto dessas recomendações para perceber que, de facto, as nossas próprias recomendações podiam ser mais... o impacto era melhor do que aquilo que nós esperávamos e, portanto, as proibições... Como é que funcionou essa interação com a Planap, nesse caso? Era interessante. Nós portanto, nós tínhamos um objetivo de política pública e quisemos, portanto, ter um desenho de projeto que nos permitisse não tomar uma decisão que, reparem que o sistema educativo é muito complexo no sentido em que tem muitos interlocutores e todos os interlocutores tinham posições diferentes sobre esta matéria. Os diretores que não queriam que houvesse uma proibição formal, as famílias que queriam que houvesse proibição, umas sim, outras não, e opiniões muito diversas da parte dos alunos e da parte depois das comunidades científicas sobre o impacto dos smartphones na aprendizagem, porque nós podemos saber muita coisa sobre a utilização dos smartphones, mas no contexto escola havia pouca evidência. Uma coisa é usar incessantemente durante horas fora da escola, outra coisa é no contexto escolar a utilização do smartphone. E, portanto, o que nós fizemos foi, alinhando com aquela que era a base mais comum da evidência, tomar uma decisão de recomendações e pedir à Planap que nos ajudasse a fazer uma avaliação sobre o impacto depois nas escolas destas recomendações. Como é que as implementaram? Qual era a percepção das escolas sobre a sua implementação e os efeitos dessa implementação depois noutros aspectos, como, por exemplo, a redução de momentos de conflito, bullying, etc., se tinha ou não tinha tido esse efeito. E depois os resultados foram muito, muito positivos e eu diria, não sei se é justo dizer que foi um bocadinho a semente que nós depois fizemos crescer na relação com o Planap, mas nós sentimos que, até para fins de credibilidade externa, não podia ser um gabinete do Ministério, nem sequer equipas do Ministério a fazer a gestão deste processo, tinha que ser uma entidade externa e o Planap era a entidade externa de referência. Portanto, foi este o racional e o resultado. Aliás, este ano vamos fazer um segundo ano de ponto de situação com o Planap, precisamente porque agora já não sobre recomendações, mas sobre a efetiva proibição que nós implementámos no primeiro e no segundo ciclo, com a orientação também das escolas poderem prolongar ao terceiro ciclo quando estão no mesmo edifício e, portanto, para terem uma única regra. Isto é o ponto de partida. Claro que depois, no ponto em que nós estamos agora, que é a reforma do sistema educativo e da orgânica do Ministério, há várias maneiras que nós utilizamos para introduzir esta cultura orientada pela evidência. Eu diria que a primeira é na própria orgânica, olhando para a orgânica, aquilo que é absolutamente imediatamente visível é a criação da DGEPA. A Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação tem esta vocação, que é precisamente orientar a tomada de decisão pela evidência, seja numa lógica de monitorização do que está em curso, para percebermos os seus efeitos, seja numa lógica até de análise ou de estudos prospectivos que nos ajudem a identificar quais são os melhores caminhos ou, no fundo, até realidades ou questões que nós temos que evitar que aconteçam no futuro. Quer dizer, reparem, nós hoje falamos de falta de professores nas escolas. Isto é absolutamente fácil de antecipar,
porque a idade dos professores define se eles se aposentam ou não, e, portanto, a idade é uma variável altamente previsível, todos os anos aumenta um, e, portanto, não há dificuldade nenhuma em fazer um estudo prospectivo, pelo menos, claro que não, com o rigor possível no momento, mas de antecipar estas necessidades, e, portanto, a DGEPA vai ajudar-nos a fazer isso. E depois, o outro pilar que na reforma eu diria que é transversal, a DGEPA também tem esse papel transversal em todas as áreas do Ministério, mas que aqui dá no fundo na raiz, que é os sistemas de informação. E é um bocadinho esta ideia que o Paulo também dizia do que é que o Estado sabe, não é? Ou seja, o Estado saber o que sabe. Nós no nosso Ministério tivemos as duas coisas, que é o Estado saber o que sabe, mas também saber o que não sabe, porque nós no Ministério havia esta cultura de trabalho que havia, levava-nos a acreditar que havia informação que nós tínhamos que afinal não tínhamos. Porque uma coisa é nós pedirmos uma informação e ter uma resposta, outra coisa é quando percebemos que a resposta está errada, vamos ver o processo da obtenção dessa informação, as bases de dados, os canais, enfim, dos sistemas de informação a que essa informação depois está ligada, e vemos que não tem fiabilidade. E aí temos um problema que está mesmo, enfim, na raiz. E aí o que nós estamos a fazer é todo um redesenho dos sistemas de informação. Estamos a fazê-lo, o Paulo está-nos a ajudar também a participar participando nas nossas reuniões com as consultoras que que contratámos para este efeito. No fundo, nós tínhamos 308 plataformas no Ministério que não comunicavam entre si e que, portanto, impediam-nos de ligar dois pontos quando a informação que nós pretendíamos não era uma que estava a ser imediatamente extraída de uma dessas plataformas. E reparem, quando um Ministério ou quando uma instituição não tem uma cultura de evidência, ela tem sistemas de informação que estão ligados ao processo administrativo. Aquilo serve para aquilo. E no caso do Ministério da Educação serve para colocar professores no caso dos recursos humanos, mas não serve para nos dizer, por exemplo, a situação dos alunos que não têm aulas, porque nunca foi uma pergunta que alguém tivesse feito e, portanto, os sistemas de informação não estão orientados para essa informação. E, portanto, na reforma do Ministério temos esses dois eixos, que é, do ponto de vista orgânico, a DGEPA, e no ponto de vista da raiz que alimenta todo o sistema de funcionamento do sistema educativo e da nossa tomada de decisão administrativa, são sistemas de informação novos, porque, de facto, o Ministério tem muitas lacunas nesta dimensão e essas lacunas inviabilizam que haja uma decisão informada, porque quando os dados não são corretos, isto depois não tem fiabilidade. Enfim, depois nós, do ponto de vista da política pública, também já tomámos outras decisões neste mesmo sentido. Reparem que, um último exemplo, na avaliação externa. Nós, na avaliação externa das aprendizagens, nós temos, é uma coisa que as pessoas, eu acho que a maior parte das vezes nem se apercebem, os exames nacionais do 12º ano, por exemplo, não são comparáveis entre si. Ou seja, o resultado que um aluno tenha à história, no exame de história, este ano letivo, não compara com os resultados do ano letivo passado em história. Porque as provas, os exames são diferentes e não foram desenhados para serem comparáveis entre si. O que significa que se a nota deste ano for superior à do ano passado, não quer dizer que esta coorte de alunos saiba mais do que a anterior. Não quer dizer que eles melhoraram. Não quer dizer nada disso. E isto acontecia... Não podemos retirar daí conclusões sobre a evolução não há uma tendência, do conhecimento nessa área. Nenhuma. E isto acontecia também no básico. Nós não tínhamos nenhuma informação sobre tendências. Nós tínhamos as fotografias isoladas de cada ano. E, portanto, a primeira grande mudança que nós fizemos nos sistemas de informação, enfim, aqui não é diretamente sistemas de informação, mas é na evidência que nós temos, foi nas aprendizagens dos alunos, instituímos a nível do ensino básico as provas moda. As provas moda são baseadas em literacias. Porquê é que são em literacias? Porque se não estiverem amarradas ao currículo, podem funcionar para sempre, independentemente das alterações curriculares, porque senão, se estivessem amarrado ao currículo, ficariam dependentes de alterações curriculares, havia uma quebra de série, não é? E, portanto, fizemos isto, as provas moda, por literacias, uma metodologia que é benchmark internacional da OCDE, que no fundo nos permite ter a certeza que qualquer desvio ao longo do tempo das notas é significativamente importante para a nossa análise de política pública, que é os alunos de facto estão a melhorar ou de facto estão a regredir. E isto é a evidência que nós não tínhamos. Mas isso, e esse exemplo, leva-me a colocar imediatamente uma outra questão, que é, para a cultura da evidência ser fiável e ter continuidade, é fundamental que exista alguma continuidade para além dos ciclos políticos nesses
aspectos estruturantes na cultura de evidência, ou seja, que haja um acordo entre governos de diferentes cores políticas, não tem que ser um acordo explícito, claro. Pode ser tácito pela forma como funcionam, no sentido de que, independentemente das suas diferentes opções de política pública, a forma como essas políticas públicas estão organizadas e os dados que produzem e delas resultam possam ser comparáveis ao longo dos anos. Como é que se obtém isso? É uma pergunta difícil, porque não há uma fórmula mágica para garantir isso. Eu diria que, fazendo-o, e como nós o fizemos, de uma perspectiva que eu acho que é correta, do ponto de vista metodológico e científico, é aquela que faz sentido, e depois eu acho que a forma de o conseguir, nós naturalmente nunca controlamos, e nem é desejável controlar a tomada de decisão de governos vindouros, não é? Portanto, aqui a questão é mesmo tornar tão evidente a mais-valia e torná-la evidente do ponto de vista não só político, mas da sociedade, dar informação às pessoas, às famílias, às escolas, às CCDR, no fundo alimentar a sociedade de informação que torne aquele instrumento indispensável, porque aquela informação vai se tornar indispensável. E a partir do momento em que ela é indispensável, ela, politicamente, é difícil retirá-la da equação. E só para responder até a uma das questões que colocaste há pouco, uma das decisões que nós tomamos logo no momento, quando criámos as provas de moda, é que as bases de dados dos resultados são públicas. Ou seja, a evidência que nós tiramos e que o Ministério produz nos relatórios que fazem o balanço do ano letivo, claro que depois haverá outras análises dentro do Ministério, mas haverá muitíssimas outras análises fora do Ministério. E essa diversidade de análises vai enriquecer a tomada de decisão futura, mas naturalmente enriquece, antes disso, enriquece o debate público, porque enriquece, ou seja, constrói evidência a partir de uma base comum e, portanto, é o nosso compromisso. Aliás, nós teremos sempre informação aberta precisamente por causa disto. Posso perguntar, a nível da reforma do Estado mais ampla, qual é se essa preocupação existe dentro do Governo, na medida em que estão a fazer uma reforma do Estado, de garantir que em certas dimensões, e sobretudo naquela que é a implementação de uma cultura de políticas públicas informadas pela evidência, como garantir essa continuidade? Sim, eventualmente o que eu faria era construir em cima do que o Alexandre referiu, ou seja, se formos um pouco atrás, no 24º Governo começou um processo de, no fundo, criação daquilo que hoje se chama um centro de governo, um pouco emulando de alguma forma um modelo inglês ou outros modelos que têm este tipo de modelo, em que, na realidade, começou um processo de centralização de capacidades transversais na administração pública, algumas delas operacionais, e estou a falar de centralização de secretarias gerais, temas jurídicos, temas de procurement, etc., mas aquelas também que são de valor acrescentado, e nomeadamente onde surge o Planap e as entidades agregadas, justamente para dar um caráter estrutural e da administração pública a este problema e não um caráter de gestão política pontual que podia estar a ser feita mais ao nível de gabinetes. Esse foi um primeiro passo. Quando nós estamos a fazer este processo de reestruturação de Ministério a Ministério, o que fizemos foi construir em cima disso e definir um documento que é público, que é a Resolução do Conselho de Ministros de 31 de julho de 2005, sobre as linhas orientadoras da reestruturação dos ministérios, que identifica estes princípios para garantir que os estamos a levar de forma relativamente uniforme, isto depois obviamente há matizes, mas a todos os ministérios, ou seja, quando estamos a fazer neste momento uma reestruturação de nível 1 de um ministério, estamos a seguir princípios muito semelhantes a estes, criar e deixar em cada ministério uma direção de planeamento que tenha estas capacidades, articular com o Planap para garantir uma coerência de trabalho. Portanto, sim, nós estamos a ter o cuidado de, onde possível e com o sucesso possível, replicar um modelo que é um modelo que passará a estar, vou dizer, entranhado na estrutura da administração pública e não um modelo de gestão pública. Esse é um dos passos. O outro passo é que, quando nós estamos a desenvolver algumas coisas, e eu citei alguns casos, por exemplo, como esta da plataforma de apoio à gestão ou da Estratégia Nacional de Dados, mais uma vez, obviamente que isto está a ser liderado pontualmente neste momento por um gabinete, mas está a ser implementado, no nosso caso, por exemplo, com a arte e também muitas vezes em colaboração com o Planap, mais uma vez, para que isto sejam temas que vão ficar sob gestão das direções gerais ou dos institutos que fazem uma gestão sustentável disto no futuro e não ficar dependente de políticas públicas.
Não é possível garantir, obviamente, uma estabilidade total, mas estamos a ter essa preocupação de incorporar estas decisões e estas capacidades na própria administração pública e não o contrário. Tudo isto feito, eu tenho a tutela do INA, ok? E, portanto, tudo isto feito também de uma forma que é sempre agregada aqui uma vertente de capacitação, mais uma vez também por um instituto, que é um instituto com uma estabilidade grande na administração pública e que deve continuar, não é? Essa dimensão da capacitação e qualificação da administração pública leva-me a uma outra questão, que é uma questão para ambos e que ambos, no certo sentido, podem abordar de forma diferente, talvez um mais no sentido de como é que o Estado pode atrair isso e o outro mais no sentido de como é que as próprias universidades podem também promover essa transferência, porque nós falamos muito em Portugal de um problema e de um déficit de transferência de conhecimento para a economia e para as empresas. Mas eu, há poucos anos, tive de fazer uma conferência sobre esse tema e, ao estudar os dados, surpreendeu-me a circunstância de o problema ser ainda mais... E é muito significativo na transferência de conhecimento realmente do sistema científico para as empresas. Isso nota-se, embora tenha vindo a melhorar, por exemplo, ao nível de patentes, mas nota-se muito ao nível do número de doutorados ou de cientistas a trabalhar em empresas, mas aquilo que me surpreendeu é que nós comparávamos ainda pior ao nível da administração pública e do Estado. Ou seja, nós, naquela altura, pelo Eurostat, éramos o país com uma percentagem mais baixa de cientistas, investigadores, doutorados, a trabalhar dentro do Estado. Como é que isso pode mudar? Como é que se promove essa transferência de conhecimento do sistema científico para o nosso Estado, para a nossa administração pública? Presumo que isso passa desde a reorganização dos próprios ministérios e a criação de centros de conhecimento dentro, ou no centro do governo ou dos ministérios, da atração e políticas de empregabilidade para esses cientistas, mas também de incentivos ao nível das universidades ou da relação das universidades. Como é que concebem essa questão? Muito bem. Então, posso talvez fazer um comentário mais transversal da reforma e depois passo ao Alexandre, porque tem uma perspectiva, obviamente, muito mais privilegiada sobre o tema específico da relação com as universidades. Vamos ver, outro dos problemas que é mais ou menos conhecido e que a administração pública portuguesa tem, é que resultado dos últimos 20 anos, enfim, dos períodos de pós-Troika e pós-Troika e depois, enfim, de uma evolução em que o investimento não foi aquele que devia ser, há um problema sério de capacitação na administração pública e de renovação na administração pública, não é? E aqui estou a falar a todos os níveis. E, portanto, uma outra coisa que este governo, começando logo no 14º, tem vindo a fazer, tem sido um exercício ambicioso, que é difícil de fazer porque, obviamente, sempre sujeito a constrangimentos orçamentais, mas de renegociação e redefinição de carreiras e de renovação da estrutura da administração pública. Isso está em curso, tem tido resultados, tem atingido muitas carreiras e é um processo que tem que continuar para conseguirmos uma renovação mais profunda a todos os níveis, vou dizer assim. Outra coisa que agora, no 25º, e já há muito neste âmbito do trabalho da reforma que fazemos muito, neste caso com a Secretaria de Estado da Administração Pública, tem a ver com a criação das condições para que realmente as carreiras públicas sejam mais atrativas. E isto, haverá novidades durante este ano. Estamos a falar de transformar e melhorar o estatuto do gestor público, do dirigente público. Estamos a falar de criação de entry-levels atrativos para atrair pessoas mais novas para a administração pública. Estamos a falar, por exemplo, de introduzir mecanismos mais claros de remuneração por desempenho. Portanto, neste momento há um foco bastante grande do lado da reforma e da Secretaria de Estado da Administração Pública em criar estes elementos que são muito importantes como mix para esse puzzle que levantaste. Depois há o tema muito específico dos cientistas e da relação com a universidade, que eu se calhar passo ao Alexandre para complementar, porque tem dimensões próprias, não é? Bom, sobre isto e a ligação às universidades e aos investigadores, se calhar fazer isto em dois tempos. O primeiro tempo é o que é mais fácil. E o que é mais fácil é a ligação, diria, não digo por encomenda, mas por uma ligação, um bocadinho como nós fizemos, por exemplo, com o Planap, também fizemos com outras universidades, que é, temos um desafio sobre um determinado aspecto da nossa área política e queremos um parecer, queremos um estudo,
E, portanto, no fundo, queremos envolver os melhores naquela área na reflexão que nós estamos a fazer de política pública. E isto, pronto, é se calhar a solução mais imediata, que é uma espécie de outsourcing. Depois temos ainda, já não é outsourcing, mas uma lógica de auscultação. Nós, por exemplo, no âmbito da reforma ainda do Ministério, mas aqui na área da ciência, temos a AI ao quadrado, que nos próximos 6 meses vai ter um grande debate público sobre quais devem ser as prioridades estratégicas da ciência em Portugal. E, portanto, este é um espaço de debate público onde todos vão participar, e todos aqui estou a pensar nos cientistas, nos centros de investigação, nas universidades, todos aqueles que participam na comunidade científica, e com uma dimensão também de benchmark e até prospectiva, que nos ajuda a ter os melhores especialistas a participar nesse processo de decisão. Mas aqui também, mais uma vez, não é um outsourcing, porque não há uma relação contratual, mas quer dizer, há uma participação externa. Portanto, agora vou à parte difícil. E enfim, não quero ser melancólico, mas é de facto muito exigente e muito desafiante fazer o salto interno para o Ministério, que é a administração pública tem o seu enquadramento e em algumas áreas não é competitiva para quem tem qualificações muito elevadas, quer dizer, os doutorados em particular. Eu há bocadinho dizia-vos que temos no nosso Ministério, no âmbito da reforma, 2 pilares que são decisivos para nos orientar com evidência, que era a DGEPA e os sistemas de informação. Estes 2 pilares estão assentes em pessoas altamente qualificadas. E é muito difícil, por exemplo, quando nós falamos de estudos prospectivos, análise de dados, monitorização de políticas públicas, para a DGEPA ter esta capacidade, a DGEPA tem que ter um quadro de pessoal altamente qualificado. E, portanto, tem que ter condições para conseguir recrutar e reter essas pessoas. Nos sistemas de informação, incluímos aqui uma dimensão que até é suplementar, que tem a ver com as tecnologias, que é uma área altamente competitiva fora do Estado e que para o Estado é muito difícil de ser competitivo por causa dos valores e dos salários que se pratica. E, portanto, há aqui um esforço, e é um esforço, como o Paulo dizia, é um esforço do Governo, porque o que não pode acontecer é decisões para uma área setorial, que sejam desligadas do conjunto. E, de repente, a administração pública é uma manta de retalhos em que, numa área, existem umas condições que favorecem o recrutamento destes especializados, destes recursos especializados, e noutras não é possível, e, de repente, criamos quase uma hierarquia dentro do próprio Estado sobre áreas que são, enfim, que têm melhores condições. Este é o desafio. Nós estamos a lidar com ele já, portanto... posso-vos dar alguns exemplos que já estamos a fazer e que podem ser feitos, por exemplo, no área da educação em particular, que é redefinir o perfil do recrutamento, que é sabermos quem é que queremos. E isto, eu acho que, enfim, vão todos ficar com a ideia que era uma barafunda, porque eu estou sempre a falar do que vinha para trás e que tinha que melhorar. Mas aqui, no caso, por exemplo, da parte da área da educação não superior, as pessoas que estavam a trabalhar no Ministério, nos serviços do Ministério, muitas vezes tinham lá ido parar por relações de proximidade com as pessoas que já lá estavam. Não havia um recrutamento baseado no seu perfil de qualidade, na sua formação, etc. E, portanto, isso vai mudar. E isto é uma forma de trazer qualidade lá para dentro. No caso do ensino superior, claro que a ligação às universidades facilita, mas em alguns aspectos também ainda não estamos lá, diria que ainda não estamos lá, e que é um dos desafios da nossa reforma e da reforma do Governo. A Secretaria de Estado da Administração Pública também nos tem ajudado a fazer a negociação com várias carreiras da Administração Pública, precisamente porque nós temos que melhorar as carreiras para elas serem mais atrativas, porque independentemente das regras que nós depois consigamos definir para o recrutamento, há um ponto de partida, que é, se a própria carreira não é atrativa de base, é muito difícil as pessoas sentirem-se atraídas para irem para lá, não é? E, portanto, nós estamos a fazê-lo precisamente nesse pressuposto, que é dar melhores condições para que, efetivamente, os melhores possam querer entrar nestas carreiras, e que são carreiras que, na maior parte dos casos, são
não digo exclusivas, mas são maioritariamente da administração pública. Eu vou perguntar se nós temos alguma tolerância. Nós começámos 15 minutos mais tarde, portanto, se em vez das 12h45 podemos seguir até à 1h, estou autorizado a isso? Ok. Há pouco ambos falaram disso, da avaliação de impacto e muito da questão dos dados, da necessidade de ter dados, mas uma questão que infelizmente não é tão discutida quando se fala disso, e ainda menos implementada, é a qualidade das métricas e o tipo de métricas, ou seja, o que é que nós queremos medir, porque consoante aquilo que nós queremos medir, estamos a criar incentivos diferentes, não é? Eu lembro-me, quando tive responsabilidades governativas, que se falava muito na União Europeia sobre a necessidade de uma orientação para os resultados. Nós, nessa altura, tentámos muito realmente estruturar os incentivos associados aos fundos europeus pelos resultados, pelos chamados outcomes em vez dos outputs, mas a verdade é que há uma cultura instalada na administração pública, mas na própria União Europeia, devo dizer, que, apesar de ter um discurso sobre orientação para resultados, depois acaba muitas vezes por medir sempre os outputs, os níveis de realização financeira ou física dos projetos, porque isso é muito mais fácil. Lembro-me, uma das grandes ilusões que eu tive foi no PRR, ver que boa parte das condicionalidade criada eram outputs, não eram outcomes. Ou seja, media-se o número de pessoas que tinham cursos de formação profissional e não a empregabilidade ou o aumento de produtividade que resultava dessa formação para as pessoas. Como é que conseguimos... E isso, devo dizer, é uma responsabilidade da própria União Europeia, que ao impor esse tipo de condições aos Estados, está a criar incentivos perversos aos próprios Estados-membros, porque no fundo a preocupação é, deixa-me garantir que o maior número de pessoas tem formação profissional, se não vou perder e vou ter de devolver fundos, e portanto tens menos recursos dentro do próprio Estado para dedicar à qualidade da formação profissional e à avaliação da qualidade dessa formação profissional, por exemplo. Como é que nós mudamos isso dentro do Estado, independentemente da própria questão da própria União Europeia, do meu ponto de vista, ter de fazer uma reflexão profunda sobre essa matéria? Começo eu? Sim. Bom, começando pelo nosso Ministério, e se calhar até agarrando um bocadinho naquele exemplo com que eu comecei este painel, que é, nós tínhamos indicadores, só que não serviam, era para nós sabermos o impacto das medidas. E, portanto, naturalmente, felizmente sabemos sempre, com maior ou menor rigor, o número de participantes numa iniciativa. O que é que aquilo serviu é que importa. Nós na equipa temos enfim, não é um mote, mas é algo que nos orienta sempre, que é, só importa o que funciona. E para nós sabermos que funciona, temos que ter uma noção do que é que está a ser medido e para que é que ele está a ser medido e qual é o impacto e o funcionar não é só sim ou não, é se é a melhor solução, porque há coisas que podem funcionar numa escala muito pequena, depois não funcionam numa escala grande. E, portanto, nós estamos a definir os indicadores internamente. No âmbito da reforma, um dos exercícios que nós estamos a fazer na atualização dos sistemas de informação é a identificação por área, quais são os indicadores que nós precisamos de ter para conseguir medir impacto. E este exercício está a ser feito agora precisamente porquê? Porque há indicadores que podem resultar, digamos assim, do cruzamento de informação já existente e que não estão preparados para ser um indicador automático, e isso é relativamente simples, e outros que têm que ser construídos quase de raiz. E esse é um desafio que nós estamos a fazer a nível interno. A nível da União Europeia, e aqui, enfim, um bocadinho mais aberta à discussão, mas é um equilíbrio difícil. Eu tenho lidado com algumas áreas que estão com financiamento comunitário e temos sistematicamente a preocupação em cumprir metas que são de atingir X de público-alvo, construir X edifícios. E depois o que se faz com esses edifícios ou o que aconteceu a esse público-alvo não é medido. Aliás, nós conseguimos até ter pior do que isto, porque já tivemos, agora felizmente já temos menos, mas ainda há alguns casos em que isto existe, que não é o número de pessoas formadas, é o número de pessoas inscritas. Consegue ainda ser pior, porque as pessoas inscrevem-se e depois não se formam.
E, portanto, isto ainda é uma inutilidade ainda pior. Portanto, nós, na nossa tomada de decisão, nós estamos a redesenhar o sistema para nos dar respostas de impacto. A nível europeu, estamos a jogar um bocadinho com os dados que existem, naturalmente, quer dizer, no fundo temos que cumprir. Agora, há que assumir que há processos que são mal desenhados porque as metas que são fixadas são mal desenhadas também. Ou seja, se... Eu posso dar aqui um exemplo, estavas a falar de formação profissional, eu posso falar dos centros tecnológicos especializados. Os CTEs é um dos investimentos do PRR, 480 milhões de euros para a construção de 365 CTEs. Portanto, no fundo, é o apetrechamento, assim simplificando, é o apetrechamento tecnológico e de equipamento das escolas profissionais para que consigam estar, enfim, do ponto de vista tecnológico, ao nível do melhor que existe, para que a formação seja melhor. A rede, nós quando tomámos posse, nós tínhamos, já só tínhamos o desafio de conseguir cumprir a meta, porque a meta já estava fixada, as coisas já estavam em curso. E uma das coisas para as quais eu ainda não tenho resposta é porque é que são aqueles CTEs naqueles sítios e não outros. Porque a prioridade, como era uma prioridade de número, não foi definido um critério de qualidade para a definição, para a distribuição dos CTEs pelo território. E, portanto, há um risco de alguns CTEs estarem em territórios que estão desalinhados com a área da formação que eles vão criar e até do número de público-alvo que vão abranger. E, portanto, é um investimento muito pior do que se tivesse sido pensado com outros critérios mas, de se calhar, desenvolvimento regional. Onde era mais fácil fazê-los, portanto, onde era mais fácil cumprir a meta europeia e não arriscar devolver os fundos. Pronto, muito provavelmente, assim, não vou especular, que não estava lá a prever, mas claramente essa perversidade, quer dizer, ou pelo menos permite que o processo de decisão não seja bem estruturado. Muito bem. Enfim, eu complementaria só, talvez naquela visão assim mais transversal da reforma, e recuperando um ou dois pontos que já mencionei, mas para mencioná-los neste contexto específico. Vamos ver, uma reforma destas é uma tarefa muito grande, não é? E há um desafio que nós somos muito sensíveis, que é tentarmos agir nas tais alavancas essenciais para resolver problemas maiores, não é? Mais do que depois ações específicas que também estamos a fazer no terreno e no dia-a-dia. E para ir à tua questão, nós temos visto isto deste ponto de vista. É necessário agregar ou fazer confluir três vertentes. Uma, que já falámos, que é práticas baseadas em KPIs, e aqui há os dois níveis, que são os KPIs globais de gestão de uma direção-geral ou de um ministério, para os quais são essenciais algumas das atividades que já falámos, nomeadamente uma estratégia de dados certa, os sistemas certos e os indicadores certos. Portanto, é um stream que está a ser desenvolvido em termos transversais e por ministério. Segunda componente, como é que as pessoas reagem a isto, e, portanto, por isso eu falei na necessidade de, à parte da remuneração de carreiras, ser muito importante introduzir realmente mecanismos na estrutura remuneratória, gradualmente, que permitam a recompensa por performance e a maior indexação aos resultados, que está também em curso. E a terceira componente em que estamos a trabalhar, aqui muito ao nível do Grupo da Reforma do Estado e em ligação com o Centro do Governo, tem a ver com ensaiar um novo modelo, o que nós temos chamado de cartas de missão, ou seja, aquilo que os dirigentes, quando tomam posse, quando são nomeados para um determinado organismo, para um mandato de um determinado organismo, como é que se define o número de indicadores e aquilo que eles têm que fazer. Estamos a ensaiar isso, fizemos um projeto com uma consultora especializada e está a ser feito um pequeno rollout neste momento na Secretaria-Geral, mas a ideia é também aprofundar esse tema, porque a nossa visão é, pensamos que temos que pelo menos mudar estas três vertentes e criar uma base nova para alavancar muito mais mudança a este nível. Uma última pergunta que tem a ver com algo que seguramente vocês sentiram também, que é a tensão no governo, nas funções governativas e naquilo que um governo tem de fazer, entre aquilo que determina uma cultura informada pelas evidências. E essas evidências têm de ser muitas vezes também evidências prospectivas, o que é o impacto futuro, a médio e longo prazo de determinadas políticas públicas e como é que o mundo está a mudar a médio e longo prazo, e isso deve ser tido em conta no desenho das políticas públicas hoje, com
aquilo que é o funcionamento da própria política, que cria muito tensão de curto prazo e de reagir ao imediato. Eu vou dar um exemplo particularmente provocador, mas que resulta, digamos, de uma experiência recente que eu tive, e é um exemplo que eu dou muitas vezes por causa dessa experiência recente. Eu estive em Austin a dar uma conferência há uns meses e pela primeira vez experimentei os carros sem condutor, os carros de condução autónoma, sem qualquer tipo de condutor. Eu devo dizer que fiquei fascinado, viciado naquilo, só usava esses carros durante a minha estadia em Austin, ao contrário do que as pessoas julgam, rapidamente ganhamos confiança no funcionamento daquilo, parece-nos que estamos a ser conduzidos de forma mais segura do que normalmente com condutores, e os dados depois fiquei tão impressionado com aquilo que fui ler alguns relatórios sobre o funcionamento dos carros autónomos. Então, a taxa de acidentes é muito mais baixa, a capacidade de evitar acidentes é também muito mais elevada, e mais descobri que a próxima fase é os carros vão comunicar entre si. E isso vai ter uma consequência, é que as cidades, por exemplo, a determinada altura, cada vez são mais as cidades que estão a dar o passo de introduzir carros de condução autónoma. A fase seguinte, isto pode parecer difícil para as pessoas, mas é a questão de todos nós temos de superar o nosso enviesamento cultural e de imediato. A fase seguinte vai ser ter cidades onde vamos ter só carros autónomos. Quem quiser conduzir vai para um autódromo. Ora, se isso for assim, eu estou convencido que vai ser assim, ou pelo menos nós devíamos estudar essa probabilidade como relativamente ao futuro, isso significa que nós vamos deixar de ter congestão de trânsito, porque a congestão de trânsito resulta da condução humana. Se os carros estiverem a comunicar entre si, basicamente só há congestão se o número de carros por metro quadrado num determinado espaço for superior a isso, e portanto isso não vai acontecer. Aquilo que é a ocupação das estradas, isso significa que as estradas que nós necessitamos, o estacionamento que nós necessitamos nas cidades e as ligações de infraestruturas de estradas que vamos necessitar no futuro vão ser totalmente diferentes. E provavelmente, tal como aconteceu com a inteligência artificial e com outros aspectos da inteligência artificial, isto vai acontecer muito mais rapidamente do que nós estamos a planear. Ora, uma coisa que me impressiona é que nós continuamos, por exemplo, a falar sobre as infraestruturas rodoviárias ou de transportes que necessitamos há 10, 15 anos, como se o mundo, provavelmente, não fosse o mundo deste. Como é que nós lidamos com isso? Eu acho que as próprias pessoas nem sequer estão... Se um governo vier dizer, bem, nós estamos a repensar uma nova travessia sobre o Tejo, porque daqui a 15 anos, se calhar, ela não é necessária. Agora parece absolutamente fundamental. Mas daqui a 10, 15 anos é capaz de não ser necessária, porque vamos ter carros de condução autónoma, sobretudo nas nossas cidades. Eu acho que as pessoas rejeitariam isso. Como é que lidam, este é um exemplo um bocadinho mais provocador, mas como é que lidam com essa tensão e como é que um governo e as políticas públicas podem lidar com essa tensão e essa dificuldade? Bem, enfim, é uma questão com múltiplos fatores de resposta, não é? É um problema muito, muito complexo. Enfim, comentaria talvez só aquela resposta mais imediata que me parece importante, que é a diferença entre a pressão do dia-a-dia e a pressão de pensar a longo prazo é constante, não vai desaparecer e, portanto, o que eu diria é há que reforçar os mecanismos de pensamento de médio prazo dentro de uma estrutura que tipicamente está sempre a ser pressionada para tomar decisões de curto prazo, não é? Acho que este é um dos pontos centrais da questão. E eu diria que este caminho que estamos a tentar fazer desta estruturação, recuperando a capacidade de órgãos de pensamento prospectivo e de planeamento em cada ministério e da visão agregada, de ter uma visão agregada e informação para dados que na realidade não existia até hoje, acho que é uma das componentes essenciais para isso. Não é a única, mas nós achamos que é uma componente muito importante e, portanto, é uma das áreas em que o Governo está a trabalhar para que isso aconteça. Sim. Queres complementar? Bom, eu diria que a política tem um equilíbrio, ou deve procurar esse equilíbrio entre aquilo que é um processo racional e aquilo que tem algo de também emocional, não é? Porque nem toda a gente percebe o processo racional e as pessoas reagem bem ou mal em função também dos seus interesses ou daquilo que sentem que não é alinhado com os seus interesses. E, portanto, a política tem esta tensão que não é só de curto prazo e longo prazo,
é também a ideia de que nós podemos explicar racionalmente um processo, demonstrar de uma forma completamente inequívoca que é a decisão que está certa, mas se a decisão for desagradável, as pessoas até podem perceber que ela está certa, mas querem adiá-la, porque não querem sofrer a consequência que sentem que aquilo pode gerar. E, portanto, este equilíbrio, eu acho que é subjacente ao exercício de funções políticas, não é? E o que eu diria sobre isto, que, ou seja, e para um caso como aquele que dizias, é que, da minha experiência, ou pelo menos da percepção que eu tenho, eu acho que as pessoas cada vez menos respeitam processos de decisão que não têm um racional por trás. Porque aquilo que mais assusta é que, no meio de tanta imprevisibilidade que existe, porque o futuro é incerto em grande medida, há fatores de previsibilidade que têm que ser tidos em conta. E quando alguém diz, vamos fazer A, B ou C, e parece que não tem um processo estruturado para explicar porque é que aquilo é importante, isto assusta as pessoas. E as pessoas não respeitam esse processo de decisão. E, portanto, eu acho que a forma de lidar com isto é explicar o processo de decisão e ter um racional por trás que possa explicar porque é que vamos aumentar 3% e não 5%, porque é que vamos construir isto e não aquilo, porque é que é aqui e não acolá. E isto, se não for explicado, as pessoas vão sempre ter esta tensão à flor da pele. Uma das coisas que ajuda muito, ou seja, isto até do ponto de vista político, e não diria só comunicacional, também tem muito a ver com o processo de decisão, também tem que ser estruturado, senão não se pode comunicar o que não existe, não é? Portanto, há aqui uma lógica também de estrutura do processo de decisão. Mas na base e nos ministérios, e a ideia de prospecção é muito importante, porque é muito diferente ser um titular de funções públicas, um político, dizer, eu acho que li uns papers e acho que daqui a 30 anos não vai haver carros conduzidos por pessoas e, portanto, vou cancelar a terceira travessia do Tejo. Outra coisa é haver uma prospecção de entidades que são externas ao governo, que no fundo validam isto ou até podem introduzir essa informação, e o decisor político é, em função desta análise prospectiva, temos que tomar uma decisão. Porque se o diagnóstico vem do político, pode gerar uma desconfiança que eu acho que alimenta esta tensão. E, portanto, haver prospecção feita de uma forma profissional em entidades que são credíveis tira muito esta tensão, porque, de facto, aqui o ponto é, se estas entidades nos disserem não vale a pena construírem isto porque daqui a 30 anos ninguém vai usar, então, quer dizer, aí é ao contrário, aí depois o decisor político que decida construir vai ser confrontado com isso. Muito bem. Muito obrigado e peço desculpa de termos ultrapassado um bocadinho o tempo. Vamos agora para as duas intervenções antes do encerramento dos trabalhos. Tem a palavra Teresa Ferreira, membro do Comitê Executivo do CLA, Conselho dos Laboratórios Associados. Muito brevemente, porque a hora já vai adiantada e amanhã foi demasiado interessante para nos perdermos agora em considerações finais, mas os laboratórios associados incluem, como eu vos disse, um conjunto de cerca de 10 mil investigadores, ou quase, que abrangem áreas, incluindo ciências exatas e naturais, engenharias, tecnologias, medicina, saúde, ciências agrárias, humanidades e ciências sociais. Portanto, nós estamos naquela ponta que fornece evidência, não é? Portanto, e que vai fornecer evidência. Na sua gênese, enquanto laboratórios associados, de facto e por contrato, nós somos consultados pelo Governo sobre políticas científicas e avaliações de excelência e de resto os laboratórios associados colaboram ativamente na sua esmagadora maioria, para não dizer que não há nenhum que não o faça, em transmissão de evidência e em apoio a políticas públicas e na administração. De resto, uma das coisas que estamos a fazer no momento é um documento de 120 casos de estudo feitos pelos laboratórios associados de vários anos. Portanto, para terem uma ideia, portanto, no caso do Terra, um dos casos é o apoio que temos dado na área de prevenção e gestão de fogos.
O outro é sobre paisagens resilientes e ornamentos intermunicipais em paisagens resilientes. E o terceiro é sobre apoio às políticas de sanidade, de saúde de solos e de controle de pesticidas em áreas agroflorestais. E, portanto, estes 120 casos que vão emanar todos os laboratórios associados pode ser um documento muito interessante no sentido de portfólio daquilo que a evidência científica pode ser feita. E, portanto, o que eu queria concluir é dizer que os laboratórios associados estão muito contentes em participar neste projeto. Achamos que é um projeto muito interessante que pode aumentar as sinergias entre a ciência e a administração e, enfim, dar frutos nesse sentido. Fóruns de discussão como o que aconteceu hoje são importantes e, portanto, é uma questão de incentivá-los, melhorá-los, tornar múltiplos estes fóruns a diferentes níveis, mais alargados, menos alargados, o que seja. E, no fundo, o que estamos aqui a falar é chegar a uma praxis de diálogo entre a ciência e a administração e que seja uma coisa, não é rara, mas de âmbito comum, não é? No fundo, é isso. E bom, boa continuação dos trabalhos. Em seguida, ouvimos Luís Pais Antunes, Presidente do SES, Conselho Económico e Social. Boa tarde a todos. Com a plena consciência de que sou o último obstáculo que vos separa todos do almoço, e a mim incluído, serei breve e gostaria de partilhar convosco três pontos. O primeiro ponto para expressar a minha satisfação, eu diria não apenas satisfação, mas também orgulho, não só pela sessão em que todos hoje participamos, mas pelo facto de o Conselho Económico e Social ser uma das entidades beneficiárias e participantes neste projeto que é a nível nacional coordenado pelo Planap e cuja importância desde a primeira hora me pareceu mais do que evidente. Eu acho que se faltava ainda algum argumento suplementar foi o da discussão e das intervenções e dos debates que tivemos aqui nesta manhã. E, portanto, não podia deixar de marcar esse ponto porque eu acho que ele deve ser devidamente assinalado. Segundo ponto, que daria pano para mangas, mas eu prometo que não o vou fazer, e que tem a ver com o próprio conteúdo do projeto e com grande parte daquilo que foi abordado aqui durante esta manhã, tem a ver com evidências. E eu acho que quando nós falamos de evidências e a sua importância no processo de definição de políticas, nós temos que olhar para três vertentes das evidências. E todas foram aqui mais direta ou indiretamente referidas nas discussões desta manhã. Temos a questão da cultura, da criação de uma cultura de evidência, na qual eu acho que ao longo dos anos demos alguns passos importantes e hoje em dia já se pode falar num início de uma cultura de evidence-based ou evidence-informed policy making. Portanto, esse eu diria que é talvez, não é aquela parte que já está ganha, mas é aquela que está encaminhada. Temos a segunda, que eu acho que é mais difícil, que é da qualidade da evidência. Porque ao longo dos anos, e sobretudo nos últimos anos, e sobretudo com o desenvolvimento da inteligência artificial, nós temos muita dificuldade em aferir quão qualitativamente boa é alguma da evidência que é falsa evidência, ou é evidência manipulada. E o terceiro, e esse eu acho que é o grande desafio que nós temos, quer na administração pública, quer em geral, que é o tratamento da evidência. Porque nós hoje em dia já temos uma relativa cultura da evidência, já temos evidência de grande qualidade, mas temos muitas dificuldades no tratamento da evidência. Normalmente o nosso problema em várias matérias não é tanto a falta de evidência, mas é o excesso de evidência e as dificuldades de a tratar e de a correlacionar.
E eu acho que esse é precisamente o ponto em que nós estamos mais atrasados, é no tratamento, digamos, na aferição da qualidade da evidência e também só se pode aferir a qualidade da evidência se ela for devidamente tratada. Eu tinha-vos dito que este segundo ponto estava pano para mangas, teria certamente bastante mais a dizer sobre o assunto. É um tema que eu acho que merece alguma reflexão. Terceiro e último ponto tem a ver com o Conselho Económico e Social, com a sua participação neste projeto e com aquilo que, do meu ponto de vista, é relevante e é justificativo da sua participação. O Conselho Económico e Social é, digamos, de certa forma, é um órgão constitucional de consulta e de concertação, isso é a parte que, apesar de tudo, a maioria das pessoas ainda conhece. Mas, em rigor, é um ponto de confluência dos poderes públicos e da sociedade civil organizada. E é essa a vantagem, ou é o grande asset, como se diz agora em português, o grande ativo do Conselho Económico e Social, que é conseguir juntar à volta da mesma mesa representantes do Governo ou da Administração Pública Central, representantes das autarquias, das regiões autónomas, mas também os representantes da indústria, do comércio, da agricultura, do turismo, dos seguros, da saúde, das profissões liberais, da juventude, das mulheres, dos imigrantes, etc. Estamos a falar de um grupo de 76 pessoas que representam a sociedade civil de uma parte e da outra parte representam aquilo que são os poderes públicos ao nível central, regional e local e que os podem, e que conjuntamente, e o facto de o fazerem conjuntamente é o mais relevante, que podem dar algum sentido à definição de políticas. O Conselho Económico e Social não é propriamente um policy maker, pelo menos não é no plano principal, mas é certamente num plano secundário, porque contribui muito para a formulação das políticas. Daí a importância de conseguir, nesse contexto, trabalhar com base em evidência científica, porque estávamos a ter esta discussão e com isto termino, nós corremos um risco grande se não soubermos dar o espaço e fazer digamos, a pedagogia da importância daquilo em que estamos a trabalhar, de substituirmos estas políticas públicas informadas por evidências para a dupla transição para as políticas públicas informadas por palpites, que é, digamos, o risco quando nós não temos uma base científica suficientemente forte para a definição das políticas. Com isto termino, agradeço-vos a vossa participação, felicito também em particular todos aqueles que tiveram a oportunidade de intervir e desejo-vos um bom almoço e um bom resto de dia. Muito obrigado.